Madeiro, essa é a terceira eleição que o nosso grupo político na Bahia sofre dessa má-fé. O termo é esse, má-fé. Em 2007, nas eleições, 2006, para a Bahia eleger Jacques Wagner, nós todos na Bahia dormimos na véspera das eleições, com as pesquisas dizendo que não teria segundo turno e que nós perderíamos as eleições. E aconteceu realmente que não teve o segundo turno, mas somos nós quem ganhamos com Jacques Wagner. Wagner governou o primeiro mandato, no segundo mandato e no terceiro, na eleição do Rui, novamente. O Rui enfrentou o ex-governador Paulo Souto e, novamente, as pesquisas, nós temos dito, encomendadas de má fé, não é erro técnico, dizia que nós perderíamos as eleições no primeiro turno. E, novamente, nós ganhamos. Candidato, institutos como o Datafolha, como o IPEC, têm um histórico de credibilidade. E não há uma má-fé dos institutos. Isso são movimentos que acontecem. Só acredita que o Datafolha e o IPEC vão se sujeitar a fazer alguma pesquisa de má-fé contra o PT na Bahia? Kennedy, duas eleições, a mesma história. Como é que se explica? Essa última eleição agora aqui, Kennedy, nós tínhamos pesquisas internas. E nós sabíamos que nós estamos na vantagem, a gente estava na vantagem. Quando apareceu, na véspera das eleições, a pesquisa, apareceu, sabe que número, Kennedy? Eu aparecia com 40 e o meu opositor com 50. Isso. No dia das eleições, foi o inverso. Mas não foi o impulso do Lula? No caso, não foi o impulso que o Lula deu também à candidatura do senhor? O Jacques ia ser o candidato, o Jacques Wagner, não foi, aí isso foi lançado e começou uma trajetória de virada. Isso não pode ter sido no momento em que o senhor, junto com o Lula, chega na reta final do segundo turno e o eleitor associa que o Jerônimo Rodrigues é o candidato do Lula. Isso não é o que explica o impulso que o senhor teve na reta final? E um detalhe, viu, Kennedy? O Lula foi aí na véspera da eleição. Ô, Kennedy, ô, Madeiro, a pesquisa foi publicada no sábado, irmão. 20 pontos de diferença. Se fosse um dado, Kennedy, de 4, 5, até 10%, são 20 pontos tirados, botaram 10 nele e tiraram 10 de mim. Eu tive 50. A pesquisa aparecia com 10. Mas aí eu acho que a gente tem que colocar na conta do erro, não da má-fé. Aí é um erro, eu creio, sabe? Não é má-fé. É a sua opinião, é a minha opinião. Eu estou entendendo que não é. Se fosse a primeira vez, nós até entenderíamos assim. Sabe quantos votos, você sabe, faltaram para eu poder me eleger no primeiro turno? 40 mil, 50 mil, de um universo de 11 milhões de votos. E se fosse a primeira vez, Kennedy, nós assumiríamos isso. Olha, está certo, bora relevar. Aconteceu em 2006. Porque lá no Congresso, o Arthur Lira está querendo aprovar um projeto para restringir a publicação de pesquisas, que é fundamental para o eleitor se informar. Eu acho que os institutos, que como a imprensa, eles merecem críticas, eu faço críticas à imprensa, entendo o posicionamento do senhor, mas esse questionamento às pesquisas é feito muito pelo Bolsonaro, com essa história de data-povo, querendo, inclusive, tirar a credibilidade de institutos que apontam, por exemplo, a liderança do Lula. Escute, olha, eu concordo que se você me disser assim, olha, eu comecei depois, eu comecei atrás do meu opositor, tudo é verdade, eu não nego isso, tá? Era o Wagner, depois era o Otto, veio para dentro do partido, eu comecei a minha campanha atrás do candidato, que já era prefeito, que tinha um conhecimento, que estava na mídia, o ex-prefeito é candidato, não é de agora, ele já foi pré-candidato, foi, voltou, isso é verdade. Isso é verdade também, Madeiro, que a vinda do Lula aqui em 4 eventos me ajudou bastante, nunca nego isso, que a força do nosso time político, o Rui, está com avaliação de 82% positiva, isso atrai a presença do Otto, a quantidade de... O PT governa a Bahia há 16 anos, né? Pois é, mas eu quero dizer assim, tem uma parte muito forte aí que vocês colocam, que eu concordo, não há discordância. O que eu não aceito, de uma forma tranquila, digamos assim, é você publicar uma pesquisa. Nós, Kennedy,
Nós tínhamos pesquisas internas, que nós ganharíamos com a média ali de até 51%, 52%. O próprio opositor, na véspera e no dia das eleições, já reconhecia isso, não de palavra, mas no seu comportamento. Portanto, é possível que daqui a mais alguns dias ou anos a gente entenda o que é que estava por trás dessa pesquisa. Mas eu vou repetir, não tem boa-fé, não tem. Respeito. Agora, só uma pergunta, candidato. Pois não. O senhor acha que o senhor não ganhou a eleição no primeiro turno por conta dessa divulgação de pesquisas? Atrapalhou uma vitória do senhor? Eu acho que atrapalhou. A avaliação nossa é que atrapalhou. Olha, Madeiro, 40 mil votos, o voto útil pesa muito. Você sabe o que é, na véspera, a televisão do meu opositor, que é a mais assistida, mais acompanhada aqui na Bahia, dizer assim, olha, são 20 pontos de diferença. O candidato do governo está com 40 e o outro está com 50. E no dia das eleições, se eu inverso, 10 para lá, 10 para cá, eu tenho certeza, Madeiro, que se essa pesquisa não tivesse sido publicada na véspera, eu ganharia as eleições. Como não tem como provar, não tem um elemento assim, olha, esses 40 mil votos saíram dali, eu tenho que fazer meu questionamento. É natural que um candidato que perca por 40, 50 mil votos em um universo de 11 milhões de votos, não estou querendo botar culpa lá. Tá? Foi ali, foi aqui, não. Eu concordo que na reforma política nós temos que mediar uma atenção especial para esse tipo de pesquisa, que não ajuda a democracia em lugar nenhum.